Seção 3 das responsabilidades. Artigo 83. São crimes de responsabilidade do governador do Estado os previstos na Constituição Federal e definidos em lei. Artigo 84. O governador do Estado será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns ou perante a Assembleia Legislativa nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O governador ficará suspenso de suas funções. Inciso 2. Nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Se dentro de 180 dias, contados do recebimento da denúncia, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Seção 4 dos Secretários de Estado. Artigo 85. Os secretários de Estado auxiliares do governo serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Artigo 86. No impedimento do secretário de Estado, suas atribuições serão desempenhadas por servidor da pasta, designado pelo governador, ocorrendo o mesmo na vacância do cargo até a nomeação do novo titular. Artigo 87. Os secretários de Estado não poderão, inciso 1, desde a nomeação, alínea A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público ou mesmo de direito privado, integrante da administração direta ou concessionária ou permissionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B. Aceitar ou exercer qualquer cargo, função ou emprego remunerado ou não nas entidades constantes da linha A. Inciso 2. Desde a posse, a linha A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. A linha B. Aceitar ou exercer qualquer cargo, função ou emprego remunerado ou não em qualquer empresa comercial ou industrial ou em corporação ou fundação que goze de favor do poder público. A linha C. Exercer qualquer outro cargo público ou desempenhar mandato público eletivo. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 1, a linha B, não abrange a posse em cargo público consequente de aprovação em concurso público. Parágrafo 2º. Desde a posse, os secretários de Estado detentores de mandato de senador, de deputado federal ou deputado estadual afastar-se-ão de seu exercício, podendo os deputados estaduais optar por sua remuneração. Artigo 88. Os secretários de Estado incorrerão em crimes de responsabilidade nas hipóteses referidas no artigo 83. Artigo 89. A lei disporá sobre a criação, a estrutura básica e a área de competência das secretarias. Seção 5 das atribuições dos secretários de Estado. Artigo 90. Os secretários de Estado têm, além de outras estabelecidas nessa Constituição ou em lei, as seguintes atribuições. Inciso 1. Coordenar, orientar e supervisionar os órgãos e entidades da administração estadual compreendidos na área da respectiva secretaria. Inciso 2. Referendar atos governamentais relativos aos assuntos da respectiva secretaria. Inciso 3. Expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos. Inciso 4. Apresentar ao governador relatório anual das atividades da secretaria a seu cargo. Inciso 5. Praticar os atos para os quais recebam delegação de competência do governador. Inciso 6. Comparecer à Assembleia Legislativa nos casos previstos nesta Constituição, a fim de prestar informações ou esclarecimentos a respeito de assuntos compreendidos na área da respectiva secretaria, sob pena de responsabilidade.
Capítulo 3 do Poder Judiciário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 91. São órgãos do Poder Judiciário do Estado. Inciso 1. O Tribunal de Justiça. Inciso 2. O Tribunal Militar do Estado. Inciso 3. Os juízes de direito. Inciso 4. Os tribunais do júri. Inciso 5. Os conselhos de justiça militar. Inciso 6. Os juizados especiais e pequenas causas. Inciso 7. Os juízes togados com jurisdição limitada. Parágrafo único. Os tribunais de segunda instância têm sede na capital do Estado e jurisdição em todo o território estadual. Artigo 92. No Tribunal de Justiça será constituído órgão especial, com no mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais de competência do Tribunal Pleno, exceto a eleição dos órgãos dirigentes do Tribunal. Parágrafo único. As decisões administrativas, bem como as de concurso em fase recursal, para ingresso na magistratura de carreira, serão públicas e motivadas, sendo as disciplinares tomadas pela maioria absoluta dos membros dos órgãos especiais referidos no caput. Artigo 93. Compete aos tribunais de segunda instância, além do que lhes for conferido em lei, inciso 1. Eleger, em sessão do Tribunal Pleno, seu presidente e demais órgãos diretivos. Inciso 2. Elaborar seu regimento, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Inciso 3. Organizar sua secretaria e serviços auxiliares, provendo-lhes os cargos na forma da lei. Inciso 4. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e servidores de sua secretaria. Inciso 5. Processar e julgar, alínea A, as habilidades incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento. Alínea B. Os embargos de declaração apresentados às suas decisões. Alínea C. Os mandados de segurança, mandados de injunção e habeas data, contra atos do próprio tribunal, de seu presidente e de suas câmaras ou juízes. Alínea D. Os embargos infringentes de seus julgados e os opostos na execução de seus acórdãos. Alínea E. As ações rescisórias de seus acórdãos e as respectivas execuções. Alínea F. A restauração de autos extraviados ou destruídos, de sua competência. Alínea G. Os pedidos de revisão e reabilitação relativos às condenações que houverem proferido. Alínea H. As medidas cautelares dos feitos, de sua competência originária. Alínea I. A uniformização de jurisprudência. Alínea J. Os conflitos de jurisdição entre câmaras do tribunal. Alínea L. A suspeição ou impedimento nos casos de sua competência. Inciso 6. Impor penas disciplinares. Inciso 7. Representar, quando for o caso, os conselhos da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 8. Processar e julgar nos feitos de sua competência recursal. Alínea A. Os habeas corpus e os mandados de segurança contra os atos dos juízes de primeira instância. Alínea B. Os conflitos de competência entre os juízes de primeira instância. Alínea C. A restauração de autos extraviados ou destruídos. Alínea D. As ações rescisórias de sentença de primeira instância. Alínea E. Os pedidos de correição parcial. Alínea F. A suspeição de juízes por estes não reconhecida. Inciso 9. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, pela maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial. Seção 2 do Tribunal de Justiça. Artigo 94.
O Tribunal de Justiça é composto na forma estabelecida na Constituição Federal e constituído de desembargadores, cujo número será definido em lei. Artigo 95. O Tribunal de Justiça, além do que lhe for atribuído nesta Constituição e na lei compete: inciso 1. Organizar os serviços auxiliares dos juízos da Justiça Comum, de primeira instância, zelando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Inciso 2. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados. Inciso 3. Prover os cargos de juiz de carreira da magistratura estadual sob sua jurisdição. Inciso 4. Prover por concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto os de confiança, assim definidos em lei, os cargos necessários à administração da justiça comum, inclusive os de serventias judiciais, atendido o disposto no artigo 154, inciso 10 desta Constituição. Inciso 5. Propor à Assembleia Legislativa, observado os parâmetros constitucionais e legais, bem como as diretrizes orçamentárias. Alínea A. Alteração do número de seus membros e do Tribunal Militar. Alínea B. A criação e a extinção de cargos nos órgãos do Poder Judiciário Estadual e a fixação dos vencimentos de seus membros. Alínea C. A criação e a extinção de cargos nos serviços auxiliares da Justiça Estadual e a fixação dos vencimentos dos seus servidores. Alínea D. A criação e a extinção de tribunais inferiores. Alínea E. A organização e divisão judiciárias. Alínea F. Projeto de lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura Estadual. Alínea G. Normas de processo e de procedimento civil e penal de competência legislativa concorrente do Estado, em especial as aplicáveis aos juizados especiais. Inciso 6. Estabelecer o sistema de controle orçamentário interno do Poder Judiciário, para os fins previstos no artigo 74 da Constituição Federal. Inciso 7. Elaborar e encaminhar, depois de ouvir o Tribunal Militar do Estado, as propostas orçamentárias do Poder Judiciário, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 8. Eleger 2 desembargadores e 2 juízes de direito. Elaborar a lista sextupla para preenchimento da vaga destinada aos advogados, a ser enviada ao Presidente da República, para integrarem o Tribunal Regional Eleitoral, observando o mesmo processo para os respectivos substitutos. Inciso 9. Solicitar a intervenção no Estado por intermédio do Supremo Tribunal Federal nos casos previstos na Constituição Federal. Inciso 10. Processar e julgar o vice-governador nas infrações penais comuns. Inciso 11. Processar e julgar nas infrações penais comuns, inclusive nas dolosas contra a vida, e nos crimes de responsabilidade, os deputados estaduais e juízes estaduais, os membros do Ministério Público Estadual, os prefeitos municipais, o Procurador-Geral do Estado e os secretários de Estado, ressalvado quanto aos 2 últimos o disposto nos incisos 6 e 7 do artigo 53. Inciso 12. Processar e julgar. Alínea A. Os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for membro do Poder Legislativo Estadual, servidor ou autoridade cujos atos estejam diretamente submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça, quando se tratar de crime sujeito a esta mesma jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes de outro juiz ou tribunal possa conhecer o pedido. A linha B. Os mandatos de segurança, os habeas data e os mandatos de injunção, contra atos ou omissões do governador do Estado, da Assembleia Legislativa e os seus órgãos, dos secretários do Estado, do Tribunal de Contas do Estado e seus órgãos, dos juízes de primeira instância, dos membros do Ministério Público e do Procurador-Geral do Estado. A linha C. A representação oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça
para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial, para fins de intervenção do Estado nos municípios. A linha D. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual perante esta Constituição e de municipal perante esta, inclusive por omissão. A linha E. Os mandatos de injunção contra atos ou omissões dos prefeitos municipais e das câmaras de vereadores. Inciso 13. Julgar em grau de recurso matéria civil e penal de sua competência. Inciso 14. Prestar por escrito, através de seu presidente, no prazo máximo de 30 dias, todas as informações que a Assembleia Legislativa solicitar a respeito da administração dos tribunais. Parágrafo 1º. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou por omissão. Inciso 1. Governador do Estado. 2. A mesa da Assembleia Legislativa. 3. O Procurador-Geral de Justiça. 4. O Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 5. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 6. Partido político com representação na Assembleia Legislativa. Inciso 7. Entidade sindical ou de classe, de âmbito nacional ou estadual. Inciso 8. As entidades de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e dos consumidores, de âmbito nacional ou estadual, legalmente constituídas. Inciso 9. O prefeito municipal. Inciso 10. A mesa da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. Podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, ou por omissão. Inciso 1. O governador do Estado. Inciso 2. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 3. O prefeito municipal. Inciso 4. A mesa da Câmara Municipal. Inciso 5. Partido político com representação na Câmara de Vereadores. Inciso 6. Entidade sindical. Inciso 7. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8. O Defensor Público-Geral do Estado. Inciso 9. As entidades de defesa do meio ambiente, dos direitos humanos e dos consumidores legalmente constituídas. Inciso 10. Associação de bairro e entidades de defesa dos interesses comunitários legalmente constituídas há mais de um ano. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral de Justiça deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. Parágrafo 4º. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou de ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, que defenderá o ato ou texto impugnado.